Olá, está entrando no ar mais uma edição do programa Conexão Livre. O nosso objetivo é debater diferentes temas do nosso cotidiano e levar o melhor conteúdo para você, telespectador. No programa de hoje, nós vamos falar da alta carga tributária no Brasil. Fique com a gente, que o programa Conexão Livre está só começando. Agradeço a sua companhia aqui nas noites de informação da RTV Criciúma e para você que nos acompanha através do canal 19, no sistema analógico, 19.1 no sistema digital, muito obrigado pela sua companhia. Mas é sempre bom a gente lembrar que você pode acompanhar a nossa programação através das plataformas digitais e para isso basta usar o RTV Criciúma. O tema de hoje é a carga tributária no Brasil e os convidados já estão aqui para debater essa temática. Quero dar as boas-vindas ao Dr. Richard Espíndola Silva, ele que é advogado tributarista. Seja muito bem-vindo ao programa Conexão Livre. Muito obrigado pelo convite, estamos aí à disposição, espero ajudar a todo mundo a ter um pouco mais de noção acerca da carga tributária no Brasil. Também está aqui com a gente o empresário, o Gustavo Nunes, ele que é proprietário da Caimã Sistemas e também aqui nesse ato representa a AGE, a Associação do Jovem Empreendedor aqui da cidade de Criciúma. Seja muito bem-vindo ao programa Conexão Livre. Obrigado, muito prazer em estar aqui hoje e vamos discutir um pouquinho sobre esse assunto que é tão importante, né? Gustavo, já vou começar com você, porque empreender no Brasil é um sistema meio burocrático, difícil. Um dos aspectos e dos grandes aspectos é a alta carga tributária. Talvez isso seja algo que espanta as pessoas de empreender no nosso país? Sim, eu vejo que assim, um dos principais, isso não é segredo para ninguém, um dos principais desafios do empresário realmente é a carga tributária, né? É um dos, na verdade, né? Desde a parte de funcionários, fornecedores, todos os stakeholders acabam sendo assuntos extremamente importantes nessa área. Porém, assim, uma coisa que eu vejo bastante é que as pessoas acabam levando essa questão de carga tributária muito pro lado negativo, assim, sabe? Eu vejo que a partir do momento que o administrador ele sabe realmente gerir um negócio e é bem gerido, ele consegue ter um certo controle. Mas a partir do momento que ele acaba perdendo essa gestão, ele acaba tendo alguns problemas no percurso. Dr. Richard, eu sou um defensor lá desde o começo de a primeira reforma ter sido a reforma tributária, né? Que talvez isso alavancaria não só a economia, mas também a questão da geração de empregos. E existe uma grande discussão, inclusive, no Congresso para que esse pedido entre, né, para ser analisado. O que o Brasil demorou tanto para discutir a reforma tributária? Então, fazer reforma tributária no Brasil é mexer no bolso. Mexer no bolso é de quem recebe o dinheiro e de quem paga o dinheiro, né? Então, a reforma tributária ela é muito delicada no aspecto de que, a partir do momento que você paga tributos para o município, para o Estado e para a União, você tem no mínimo 3 pessoas numa mesa para discutir uma reforma tributária em que o contribuinte, sozinho como está, vamos dizer assim, espera que isso seja negociado, né? Espera que isso seja aliviado a sua carga tributária, né? Porque é realmente muito pesado esse aspecto. Agora, essa discussão de reforma tributária, e nós já passamos por várias mini reformas tributárias, né? Todas elas muito doloridas com relação a isso, certo? Porque você espera, eu espero, nós esperamos que a reforma tributária diminua a carga tributária. Mas não é o que acontece com essas reformas tributárias. Por isso que ela é tão difícil no Brasil, essa questão de que a reforma tributária, porque quem espera que se reforme somos nós contribuintes, certo? Que se diminua, né? E a gente não sente isso, a gente não consegue sentir isso. Então essa reforma tributária que se tem, que se coloca, que se está na mídia, que se está no planejamento, ela infelizmente ela fica um pouco pesada, fica um pouco morosa, porque, desculpa, mas eu entendo que efetivamente sozinha uma reforma tributária não leva a lugar nenhum. Não vamos conseguir chegar naquilo que se espera da reforma tributária se ela está isolada. Gustavo, a gente sabe que nos últimos dias tem muito se discutido a questão da precificação, né? As pessoas que vão até o supermercado, principalmente itens básicos da cesta básica, tiveram um aumento enorme, né? Como ser justo na hora de fazer a precificação, no seu caso que é a prestação de serviço, sim, para o cliente final?
Eu vejo assim, ó, nessa área como empresário, precificação é um dos maiores desafios do empreendedor, sabe? Quanto que eu vou calcular de lucro, quanto que eu vou calcular em cima disso. A minha visão sobre carga tributária é que a maior parte das empresas acabam vendo isso simplesmente como um imposto e é o empresário que está pagando. Mas, consequentemente, isso tem que estar embutido no preço. Porque a partir do momento que o consumidor compra, que ele acaba realmente pagando imposto, sabe? Só que assim, é aquela coisa, não existe receita de bolo, né? Cada empresa, cada segmento tem um ponto específico. Tu pode ir diretamente pelo preço de mercado e realmente trabalhar teu preço pelo preço de mercado, só que é extremamente importante tu entender quais são teus custos. Quais são teus custos, quais são tuas despesas, que o imposto acaba ficando embutido em cima disso, e aí sim tu consegue realmente trabalhar com uma margem boa para te conseguir operacionalizar a tua empresa. Dr. Richard, eu li uma matéria uma vez falando sobre, e isso me chamou bastante atenção, seguindo essa mesma linha da questão da precificação da barra de cereal, que ela tem um preço... dependendo da quantidade de chocolate, de cereal, ela tem um preço significativo. Eu queria que você explicasse para o nosso público essa alta carga tributária, o reflexo, que é um exemplo básico, que é a barra de cereal, né? Isso. A alta carga tributária, ela leva em consideração um pouco mais, não sei se assim posso dizer, vou escolher o ICMS. Uhum. O ICMS, a alíquota vai de 4%, 7% até 25%. Por exemplo, a energia, ela tem na alíquota do ICMS 25% de energia, né? Só que o ICMS, isso eu estou falando porque é aquilo que manda a legislação. O ICMS ele tem que ser, ele pode ser seletivo em função do produto. A energia hoje, a gente não consegue viver sem energia, perfeito? É essencial para a nossa vida a energia, para tudo hoje em dia. No entanto, a energia tem uma alíquota de ICMS de 25%. Agora veio a legislação, olha só a dificuldade que nós temos no dia a dia, né? Veio a legislação e disse o seguinte, olha, infelizmente, para quem consome até 150 kW, a alíquota do ICMS ela vai ser menor, vai ser 12%. Mas o que é 150 kW? Uma energia, uma geladeira, uma televisão e uma lâmpada? Ou seja, essencial uma pessoa que vive assim? Certo? Ou seja, juridicamente, eu tenho isso lá na Constituição Federal que diz, que nos explica isso tecnicamente, que tem que ser essencial, ou seja, ótimo, mas a energia tem alíquota de 25% e só quem consome até 150 kW tem, por exemplo, 12%. A barra do cereal, certo? É a mesma coisa. Que cereal que é essencial para nós? A barra de cereal pode ser essencial para mim que faço academia, desculpa aqui o trocadilho, né? Mas pode não ser essencial para outro que não consegue pagar o preço que a barra do cereal serve. Então fica um pouco difícil essa questão de você mensurar no tributário, certo? O quanto que é de tributo, né? Uma dificuldade que se tem nisso é entender esse emaranhado de normas que você tem hoje posto para entender qual a tributação da barra de cereal. Qual o percentual de chocolate de cacau? Mas e se não for chocolate de cacau, se for uma gordura vegetal? Tu entende? Então é muita minúcia, é muito detalhe para você chegar, como diz o Gustavo, a entender a precificação, ou melhor, o custo tributário que o empresário tem que entender para botar a sua margem de lucro e chegar num preço de venda que muitas vezes o mercado não paga, né? Então essa questão de você entender, às vezes o próprio arroz, né? Às vezes o próprio arroz, uma bolacha, sabe? Tudo isso, dependendo de como é o produto, ele pode variar a carga tributária, né? Então tu imagina você, como empresário, como empreendedor, certo? Estar ciente de todas essas minúcias para saber a carga tributária disso, né? Então é muita coisa que você tem que ver percentual de chocolate na barra do cereal, ver talvez se é 200 gramas, 150 gramas, 50 gramas ou uma barra de 1 quilo, sei lá, né? Mas tudo isso atrapalha o empresário na precificação do produto. Interessante. Gustavo, quando a gente entra na SIC, a gente vê um painel lá que é um impostômetro, né? Isso assusta as pessoas que acompanham e até mesmo os visitantes, né? E a gente vê isso no dia a dia, né? Isso é falado do imposto municipal, tem a questão do imposto federal e o imposto nacional. Um empresário, um empreendedor, aquela pessoa que tem o seu negócio, ela se sente impotente quando vê um número tão exorbitante de impostos
e o que chega até nós é pouco? Esse eu acho que é um dos principais pontos da população como um todo, né? Não sou empresário, né? A gente paga imposto e acaba tendo que ir para hospital particular, colégio particular, segurança privada, tudo isso é muito complicado, né? Só que a questão dos impostos para o empresário, ele realmente acaba sendo muitas vezes complicado de entender. Eu acho que o Richard falou é perfeito, assim, sabe? Hoje, por exemplo, não é possível tu viver sem um contador. Claro, a minha empresa é do simples, é um pouco mais fácil. Mas a gente acompanha muitas outras empresas que a gente vê realmente essa complicação. Tipo, igual o Richard falou, um pouquinho a mais chocolate, um pouquinho a menos chocolate, já faz completamente a diferença na alíquota. Sabe, de um estado para o outro já tem toda essa confusão. Então, eu realmente acredito que assim, o próprio Simples veio para ajudar o empreendedor. Realmente eu tenho que falar que foi uma coisa que ajudou bastante. Porém, para várias outras empresas acaba sendo algo bem complicado, assim. Você que está acompanhando o nosso programa Conexão Livre, nós vamos fazer um intervalo. Já já a gente volta aqui com o nosso programa. A Via Pian está aberta para melhor lhe atender e seguindo todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Reforçamos ainda mais o nosso padrão de manter a higiene em primeiro lugar. O cliente pode chegar na Via Pian, ser muito bem atendido e desfrutar dos nossos melhores produtos. Tudo com a qualidade Via Pian que você merece. Também estamos atendendo delivery nas nossas casas. Visite as nossas unidades em Criciúma, Içara, Forquilinha ou Siderópolis. Aqui na Via Pian, você sempre será nossa prioridade. Traga a sua família e divirta-se. Aprecie a beleza da vida com a Ótica Criciúma, Super Ótica São José e Relojoaria e Ótica Cristal, que juntas oferecem a você mais qualidade, variedade e sobretudo um atendimento personalizado que você merece. Com um laboratório próprio, seus óculos ficam prontos em até 1 hora. A Ótica Criciúma, Super Ótica São José e Relojoaria e Ótica Cristal estão localizadas no centro de Criciúma. Venha nos visitar, você vai se surpreender. Informações pelos fones 3437-6679, WhatsApp 98801-9592. De segunda a sexta, na tela da RTV, tem RTV Notícias, sempre das 11h45 até 1h da tarde. Com muitas informações, meu amigo Vinícius. Esporte, economia, segurança, comunidade, jornal local da nossa região, é aqui na RTV. A Drogaria Brasil, Farmácia do Paulo, há 28 anos prestando serviços à comunidade, localizada no bairro Comerciário. Conta com descontos de até 20% em medicamentos e perfumaria, com farmacêutico em tempo integral de segunda a sábado das 7 às 8h30. Drogaria Brasil, Farmácia do Paulo, 28 anos de credibilidade. Rua Desembargador Pedro Silva, bairro Comerciário. Fone 3045-6162. WhatsApp 99154 3737. Estamos de volta aqui pela RTV com o nosso programa Conexão Livre, debatendo aqui a alta carga tributária no Brasil. Dr. Richard, no outro bloco nós estávamos falando sobre a reforma tributária, né? Dentro de uma das propostas, o governo propõe a questão do imposto único. Qual a sua opinião sobre? Então, quando a gente fala em reforma tributária, na minha concepção, na minha humilde concepção, isso pressupõe primeiro uma reforma administrativa, uma reforma do governo. Perfeito? Porque é o seguinte, imagine só, hoje a gente tem naturezas de tributos variadas, né? A Previdência Social, imposto estadual, imposto municipal, né? Imposto federal, ou seja, cada um desses que eu citei agora, ele tem uma finalidade específica. Né? A Previdência é uma Previdência Social e mais alguma coisa, por exemplo, assim, curto espaço, curta explicação, né? O imposto, o IPVA, por exemplo, do contrário que a gente ouve por aí, não é para a estrada. O IPVA é para os custos do Estado, né? Então, essa ideia de você ter um imposto único para várias finalidades é um pouco complicado. Porque se você tem vários tributos para várias finalidades, que são as finalidades estatais que se precisa ter, e já passamos trabalho, o Estado está sempre, entre aspas, passando dificuldade, certo? Como é que nós vamos fazer um tributo único? Claro, temos alguns outros países da América do Sul, da Europa, assim por diante, que temos um imposto único, né? Se tem uma proposta de reforma tributária para fazer o IVA, mas
como é que vai ser essa repartição? Né? Como é que você vai repartir isso? Né? Porque o direito tributário, ele arrecada, ele não gasta. Certo? Ele arrecada para uma finalidade de alguém que gaste. Então, quanto mais você gasta, mais precisa arrecadar. Né? Então, o Gustavo falou ali anteriormente, parece que a gente paga e não tem o que se precisa. Mas o que a gente espera do Estado? Sabe? Há quem diga que o Estado tem que ser um minimalista, o mínimo possível, o mínimo necessário. Né? Porque, claro, senão fica um sentimento, pagamos e não temos aquilo que a gente espera do Estado. Só que tem que ser uma reflexão um pouco melhor nesse sentido. Por exemplo, se você quer pagar para ter, tudo bem. Agora, se você não quer pagar para ter algo do Estado, a matemática não fecha o financeiro. Sabe? Então, essa questão de ter um tributo único, eu acredito que não seja possível diante das regras da legislação que nós temos hoje no Brasil. Teria que ter, na minha concepção, né, uma reforma na Constituição em termos de tributos, uma reforma na Constituição em termos de aonde gastar esse dinheiro, como gastar e como repartir. Né? Então, mantendo a regra como você tem na Constituição hoje, ter o imposto único, não sei se passa, não sei se é o caminho mais adequado. Interessante. Gustavo, se eu perguntar para você qual o imposto que você queria escolher entre pagar, você não queria pagar nenhum como empreendedor, como empresário, né? Mas para você, dentro dessas reformas que a gente está vivenciando e tomara que vivenciamos o tão rápido possível, qual a área mais defendida pela área empresarial, o imposto defendido, né, pela área empresarial, que mais vai ao encontro da classe? Eu vejo assim, eu não vejo muito como o mais ou menos, né? Cada pessoa tem suas crenças, assim. Eu acredito muito que hoje o sistema tributário está meio incorreto, assim. Hoje se tributa muito o consumo, né? E acaba, por exemplo, imposto de renda e tudo mais sendo mais baixo do que países como a Alemanha, Estados Unidos e tudo mais. A própria tributação do consumo no Brasil, ele acaba parando um pouco o consumo, né? Ele não incentiva o consumo. Então, a minha visão particular é que realmente deveria ter uma mudança nessa questão, para realmente incentivar um pouco mais o consumo e, consequentemente, tanto o consumidor final, tanto as empresas, eu acabar sendo beneficiadas nesse processo. Palavras do ministro Paulo Guedes: trocar o imposto cruel pelo imposto feioso. O que tanto apavora hoje os empresários é a volta da CPMF, né? Qual a sua opinião sobre isso? Então, se nós entendemos que a CPMF, como ela existiu, é um tributo, entre aspas, não digo mais justo, mas o que traz para a administração tributária uma melhor performance, certo? De fiscalização, arrecadação e controle disso, é o melhor que existe, certo? Porque é o seguinte, a gente não pode esquecer que a administração pública, ela, com essa gama de tributos que a gente tem, com todas as obrigações acessórias que o empresário tem que entregar através do contador, certo? Ela traz para a administração pública tem que ter uma inteligência para fiscalizar e para administrar esses números. Perfeito? Então você imagina fiscalizar IPI, imposto de renda, PIS, COFINS, ICMS, um monte de tributos que nós temos, né? A ponto que se você substituir todos eles por uma CPMF, que é pela movimentação financeira, tudo se torna mais simples, né? Você não tem que dizer o quanto que você fatura, vamos dizer assim, se assim o for. Você não tem que dizer quanto que produziu, porque é tudo financeiro. Né? Você não tem mais que se preocupar com a circulação da mercadoria ou com o consumo, fica tudo financeiro. Fica mais fácil para a administração controlar sonegações, omissões de receita, né? Fica tudo muito tranquilo. Para a administração, aos olhos da administração, parece que é um tributo justo, porque todos vão pagar, independente dessa situação da riqueza, da capacidade contributiva. Certo? Mas aos olhos do contribuinte, me parece que não é a forma mais adequada. Certo? Então, essa equação, esse equilíbrio entre essa possível CPMF, certo? Com aquilo que nós contribuintes esperamos contribuir, com aquilo que a gente espera que o Estado nos retorne, é uma balança meio difícil de equilibrar. Certo? Mas é um tributo, de novo, né? Como você mesmo falou, aos nossos olhos, um tributo feio. Mas aos olhos da administração, alguma coisa muito efetiva. Interessante. Gustavo, uma coisa que ajudou a gente a entender, né, o que é imposto, né, sobre o produto
foi o cupom fiscal, que lá embaixo, alguns produtos, vem bem específico o que eu paguei de impostos para todas as esferas. E no Brasil, na nossa federação, nós trabalhamos 151 dias do ano só para pagar impostos, né? Dentro disso, a população não entende, talvez, lá no ato da precificação, o tamanho da carga tributária que tem por trás, né, de uma compra até colocar na prateleira, seja do supermercado ou uma prestação de serviço, que é o seu caso empresarial, né? Exatamente. É que assim, aqui no Brasil o preço ele já vem embutido, né, na questão do valor. Nos Estados Unidos, em outros países, ele vem separado, né? Então é muito mais fácil até para o consumidor entender o que está pagando de imposto, né? Porque é aquela coisa, hoje no cupom fiscal é obrigatório vir no cupom fiscal por lei, mas quem que realmente acompanha? Quem que realmente lê? Quem que realmente sabe o que está sendo cobrado? Porque é muito fácil falar do empresário, falar do empreendedor que está cobrando muito caro, que quer muito lucro, mas quanto que o empresário realmente paga de imposto? Né? Que acaba sendo uma parcela expressiva também do custo, né? Então tudo isso é extremamente relevante também para o consumidor final. Talvez algo, Dr. Charles, que deixa o telespectador ali do outro lado da telinha pensativo, né, sobre a questão dos impostos no Brasil, é que é arrecadado e quando você olha para dentro de um governo, você vê uma máquina totalmente inchada e um Estado quase que inoperante dentro das políticas públicas lá na ponta, das pessoas que realmente precisam, né? O que precisa mudar realmente para esse imposto chegar para as mãos das pessoas, ou o problema não é chegar ao imposto, é usar esses recursos de forma correta? Então, eu acredito que, até como a gente citou aqui anteriormente, você falou do impostômetro. Aquilo assusta. Assusta a gente porque o valor arrecadado é muito grande. Aí você imagina, nossa, o que eu faria com esse dinheiro, né? Mas a máquina pública, eu não posso dizer que ela é excelente. Ela tem as suas falhas, certo? Mas em algumas partes ela é muito necessária, ok? Então, por ser necessária, alguém tem que pagar isso. E na nossa sociedade, esse financiamento é através do tributo, né? E você tem que pagar tributo. Uma das coisas que nós poderíamos assim pensar a respeito é acerca da nossa consciência tributária. O que é uma consciência tributária? Primeiro, você tem que pagar tributo. Infelizmente, tem que pagar tributo porque toda a legislação, toda a sociedade está fundamentada nisso, né? Agora, o que eu tenho que pagar? Você tem que pagar o que está na legislação, né? Tá, mas consciência tributária diz que eu tenho que pagar, perfeito. Agora, consciência tributária também envolve aquilo em que você consegue planejar, o empresário, para dentro de uma melhor performance tributária pagar o devido, que é também consciência tributária, né? E também assim que surgiu a legislação lá dizendo quanto é que tinha que ter no cupom fiscal do tributo, eu comecei a olhar aquilo, né? E assusta todo mundo, né? Porque você olha lá, eu vou lá gastar no mercado, fiz umas compras, gastei R$100, ali você vai ver 17, 18, 22, 21, dependendo dos produtos que compõem esse valor de R$100, um tributo que, se o empresário não recolher esse tributo para a quem é de devido, se é federal, estadual, municipal, ele pode estar incorrendo em crime da ordem tributária, botando sua própria liberdade em risco, né? Ou seja, é muito mais do que simplesmente uma reforma tributária, no meio singela visão. Isso. Ele é muito mais que isso. Ele vai desde você pegar e fazer uma reforma da máquina, as pessoas, nós contribuintes, entendemos que, como estamos constituídos, temos que pagar o tributo, só que quanto mais exigimos isso do Estado, mais caro fica o serviço prestado e precisamos contribuir mais, né? Então eu acho que é uma evolução não simplesmente de legislação, mas uma evolução de cultura, uma evolução de olhar, de entender essa situação. E passa pela questão política, administrativa, em tudo isso, né? Quero convidar você que acompanha a gente através das plataformas digitais, coloca lá a sua opinião sobre o programa de hoje, dicas, sugestões também de temas para os nossos próximos programas. Nós vamos fazer um breve intervalo, daqui a pouco eu volto com o programa Conexão Livre.
A Via Pian está aberta para melhor lhe atender e seguindo todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Reforçamos ainda mais o nosso padrão de manter a higiene em primeiro lugar. O cliente pode chegar na Via Pian, ser muito bem atendido e desfrutar dos nossos melhores produtos. Tudo com a qualidade Via Pian que você merece. Também estamos atendendo delivery nas nossas casas. Visite as nossas unidades em Criciúma, Içara, Forquilinha ou Siderópolis. Aqui na Via Pian, você sempre será nossa prioridade. Traga a sua família e divirta-se. Aprecie a beleza da vida com a Ótica Criciúma, Super Ótica São José e Relojoaria e Ótica Cristal, que juntas oferecem a você mais qualidade, variedade e sobretudo um atendimento personalizado que você merece. Com um laboratório próprio, seus óculos ficam prontos em até 1 hora. A Ótica Criciúma, Super Ótica São José e Relojoaria e Ótica Cristal estão localizadas no centro de Criciúma. Venha nos visitar, você vai se surpreender. Informações pelos fones 3437-6679, WhatsApp 98801-9592. A Drogaria Brasil, Farmácia do Paulo, há 28 anos prestando serviços à comunidade, localizada no bairro Comerciário. Conta com descontos de até 20% em medicamentos e perfumaria, com farmacêutico em tempo integral de segunda a sábado das 7 às 8h30. Drogaria Brasil, Farmácia do Paulo, 28 anos de credibilidade. Rua Desembargador Pedro Silva, bairro Comerciário. Fone 3045-6162. WhatsApp 99154 3737. Estamos de volta com o nosso programa Conexão Livre. Hoje nós estamos falando sobre a carga tributária no Brasil. Está aqui do meu lado o Gustavo, que é empreendedor, e também o Dr. Richard, esclarecendo algumas dúvidas do nossa carga, né? Aquilo que a gente paga de impostos aqui no Brasil. Gustavo, a gente sabe que o período não está bom, né, para empreender, a economia, por conta da pandemia, e também vinha numa crescente, né, no último ano. A expectativa eram boas durante esse ano, só que em virtude da pandemia alguns negócios fecharam, algumas pessoas tiveram que até mesmo pivotar o seu negócio diante do campo do empreendedorismo. E a gente sabe da importância de estar associado ou não a uma instituição, ou até mesmo um grupo de amigos, pessoas ligadas que ajudem a crescer. E esse é um dos papéis também da própria Associação Comercial e Industrial, que é a SIC aqui da cidade, que tem um braço que é a AGE, né, onde você faz parte. Para externar para o nosso telespectador, qual é a importância de estar associado a algum desses segmentos? Eu estou associado à AGE desde o começo do ano, né? Eu sou patrocinador, a nossa empresa é patrocinadora lá na AGE, e assim, é extremamente importante tu estar dentro desse ambiente, porque é aquela coisa que eu estava conversando com o Richard antes da entrada. Para que a gente vai perder tempo, quebrar a cabeça para entender alguma coisa se a gente pode conversar com quem entende, com quem já passou por esse problema? Então assim, a AGE toda semana tem reuniões, toda semana tem eventos, agora tudo online, né? Acabei entrando no período que achei que ia estar toda semana lá, mas acabou vindo a pandemia e estragou tudo. Mas continua muito bom, toda semana tem reunião, toda semana tem algum webinar, algum evento, e isso ajuda muito os empreendedores a trocar experiência, trocar ideias e até fazer networking. Porque é aquela coisa, tu conhece um que conhece outro, que conhece o outro, e tu realmente consegue passar da pandemia de maneira mais fácil, né? Por isso que eu vejo que pra gente tá dentro da AGE ajudou muito nesse quesito. Interessante. Dr. Richard, recentemente tivemos a aprovação da nota fiscal Catarina através da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, e isso o que reflete no dia a dia das pessoas que estão acompanhando nosso programa? A nota fiscal Catarina, que é uma evolução do cupom fiscal, certo? Não vai nos auxiliar em nada na diminuição do tributo. Infelizmente, essa questão não... E não é um tributo novo também. E não é um tributo novo também. Então, ele não vai aumentar aquilo que já existe, certo? A nota fiscal Catarina é um instrumento de fiscalização do Estado. É aquilo que o Estado, como ente fiscalizador que tem o direito de cobrar, por exemplo, o ICMS do contribuinte, vai estar mais atuante através da tecnologia, mais atuante, vai estar inserido diretamente nas lojas, nas empresas em que vendem para o consumidor final, certo? Então isso
ele está muito mais ligado não à arrecadação, mas ligado à fiscalização da arrecadação, que por fim pode refletir numa arrecadação maior e também no combate à fraude, sonegação, nesse sentido. Interessante. Gustavo, a gente vê que no último ano nós tivemos a reforma trabalhista, né? Faz uns 2 anos que teve a questão da reforma trabalhista e ela facilitou a vida do empresário no Brasil? Sim, eu vejo que assim, para a gente principalmente, que é da área de tecnologia, e acabou vindo uma boa hora alguns quesitos da própria reforma trabalhista, como a própria questão do home office, né? Que hoje está muito mais fácil de trabalhar home office. A gente já trabalhava em home office há um bom tempo, a gente já tinha essa política, porém sempre foi muito complicado trabalhar com essa questão contábil e tudo mais, sempre deixei na mão do contador que realmente entende dessas coisas, sabe? Só que a reforma trabalhista realmente trouxe vários quesitos para facilitar o entendimento, pelo menos ao meu ver, assim, sabe? Que ajudou realmente nesses pontos. Então, Richard, para exemplificar para o nosso telespectador, eu sou empresário, quero contratar um funcionário, qual é a carga de impostos que eu tenho nessa contratação, dependendo do salário, ou como é que funciona a questão de impostos sobre o empregado? Então, a tributação sobre a folha de pagamento, ela já começa na dificuldade para você entender, por exemplo, o tamanho da empresa, o porte da empresa. Se a empresa é pequena, ME, EPP, aí você pode fazer a opção pelo Simples, em que a carga tributária da folha diminui. Você leva a alíquota da Previdência sobre a folha para o faturamento, você paga tudo no faturamento. Se você é uma empresa que não é ME, é do lucro presumido, aí a carga sobre a folha de salário ela já é maior, ela pode chegar a 28%, 32%, isso mensalmente, né? Sem levar em conta algumas vezes que você tem que apropriar férias, 13º, certo? Aí tem algumas situações em que a carga tributária sobre a folha ela desloca de novo da folha e vai sobre o faturamento, como bem colocou o Gustavo, né? A empresa de informática, de transporte rodoviário de cargas, essas coisas assim. Mas a carga tributária, sem contar essas exceções naquilo em que é sobre a folha de pagamento, ela é de 28% a 36% do salário do empregado, o que é muito alto. Gustavo, a gente sabe que uma das queixas principais das pessoas, principalmente dos consumidores, né, que estão lá na ponta, lá vivenciando o dia a dia, que somos nós, né? No final, não é porque é empregado, não é porque o doutor aqui também, mas todos nós acabamos pagando um imposto de certa forma. Mas talvez aquilo que mais chama a atenção nesse momento que a gente está vivenciando, quando talvez pegar o carnê do IPTU, talvez é aquele símbolo, é um imposto que eu tenho que pagar, talvez sobre a taxa do IPVA também é o que eu tenho que pagar. Dentro desses quesitos, muitas pessoas falam que culpam até mesmo a alta do dólar no reflexo do cenário nacional. A alta do dólar interferiu também no seu dia a dia, na sua empresa? Da nossa parte, da nossa empresa interferiu bastante, né? Como a gente lida com tecnologia, a gente trabalha com muitos servidores de fora, vários serviços de empresas de fora, realmente afetou bastante, assim, sabe? Mas eu vejo que depende de setor para setor. Tem setores que impactou menos, outros setores que impactou mais, só que o nosso impactou bastante, assim. Como, Dr. Richard, falar para o nosso telespectador a importância ou até mesmo a alta do dólar no nosso dia a dia e na nossa economia, o porquê que afeta tanto a economia externa na nossa economia interna? Então, uma vez, né, agora eu vou entregar mais ou menos a idade, né, quando a gente dava lá no colégio, falava em globalização, né, economia globalizada, economia nesse sentido, né. Hoje, como as questões econômicas elas estão muito ligadas a questões externas de política, né, dessas questões de petróleo, essas coisas todas, a gente não pode mais entender que o Brasil é algo isolado e que por si só vai se manter. Não conseguimos mais, né? Da mesma forma, outros países também, né? Por exemplo, a China, que importa muita carne nossa, nós dependemos da China. Então, se a China lá vai trancar o consumo, nós temos aqui também uma produção que precisa ser escoada, né? Ou seja, não dá mais para a gente entender nessa questão, o empresário, de que talvez a eleição de um presidente, né? Ou a questão de fechamento de mercado, né? Isso influencia em todo mundo, né?
por exemplo, se eu tenho um cliente lá no escritório que trabalha com importação, né? Se de repente o dólar vai muito alto, o custo dele também vai aumentar, né? Porque ele tem que recompor o estoque dele. Então hoje em dia essa questão de que as variáveis externas elas têm que ser sempre observadas. O pessoal da economia olha muito isso, né? Os economistas olham muito isso, né? Então a variação do dólar também é uma, né? Tu imagina uma empresa que importa muito, né? Em que tem lá 10 mil dólares para pagar, um exemplo, né? Amanhã, se hoje a gente dorme com o dólar a 4,50, amanhã acorda a R$5, essa variação já vai ser custo dele, é dinheiro que sai do caixa. Como é que ele vai recompor isso, né? Então tudo isso a gente sempre tem que estar atento, os empresários, os economistas, para saber como é que vai fazer, né, numa melhor performance do dinheiro que está em caixa. Mas esses acontecimentos, esses fatos externos influenciam diretamente de um dia para o outro nos contribuintes, nos clientes. Legal. Gustavo, você já fez aquela reflexão, pegando uma planilha dos impostos que você pagou durante o ano, o que você conseguiria fazer com esse dinheiro? Com certeza, né? Eu acho que todo empresário já fez isso, né? Todo mundo já fez isso, até vendo o próprio impostômetro o cara pensa, né? Interessante. Richard, a gente vê as pessoas falando muito dessa questão do benefício, né? Eu sou empreendedor aqui no Brasil, um exemplo claro aqui da nossa economia local é o trigo, né? É produzido no Brasil, mandado para a Argentina, faz o trigo lá e vem para o Brasil novamente só apenas para empacotar por conta da alta taxa de impostos sobre esse produto, né? E outros demais que a gente pode enumerar ao longo do programa. Mas isso, e também essa questão, voltando à questão da alta do dólar, isso, a pessoa que produz aqui no Brasil, às vezes não é mais vantajoso mandar para fora o seu produto, abastecer o comércio exterior e desabastecer o comércio interior? Sim, isso pode ser sim para alguns contribuintes, para alguns empresários, mais atrativo você exportar do que trabalhar aqui o seu produto aqui no mercado interno. Primeiro porque em termos de direito tributário, você não vai ter PIS, COFINS, o ICMS, o IPI, ou seja, aquele custo tributário que você tem em vender o produto no mercado interno, ele não vai ter no mercado externo, né? Ou seja, você pode ter uma maior competitividade com o produto brasileiro na Argentina, por exemplo. Exato. Certo? Então, isso sim faz com que você tenha a possibilidade de fazer exportação, né? Outro fato é que, de repente, o dólar, como você está hoje, você aqui no Brasil tendo um custo fixo que está se mantendo de uma forma linear, quanto mais você vender para o exterior e receber em dólar, e o dólar alto, então pode lhe trazer sim um benefício. Não estou dizendo que isso é uma regra, né? Mas pode lhe trazer um benefício, né? E exportar para todos é ótimo, porque você traz dinheiro de fora para dentro, né? Você traz divisas da Argentina, da China, você traz para o Brasil. É a mesma coisa que chegasse um investidor e injetasse dinheiro na economia local, né? Então essa questão do dólar influencia sim nesse sentido. Interessante. Para você que acompanha o nosso programa, nós vamos prestigiar os nossos comerciais. Já eu volto com o programa Conexão Livre. A Via Pian está aberta para melhor lhe atender e seguindo todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Reforçamos ainda mais o nosso padrão de manter a higiene em primeiro lugar. O cliente pode chegar na Via Pian, ser muito bem atendido e desfrutar dos nossos melhores produtos. Tudo com a qualidade Via Pian que você merece. Também estamos atendendo delivery nas nossas casas. Visite as nossas unidades em Criciúma, Içara, Forquilim ou Siderópolis. Aqui na Via Pian, você sempre será nossa prioridade. Traga a sua família e divirta-se.
Aprecie a beleza da vida com a Ótica Criciúma, Super Ótica São José e Relojoaria e Ótica Cristal, que juntas oferecem a você mais qualidade, variedade e, sobretudo, um atendimento personalizado que você merece. Com um laboratório próprio, seus óculos ficam prontos em até 1 hora. A Ótica Criciúma, Super Ótica São José e Relojoaria e Ótica Cristal estão localizadas no centro de Criciúma. Venha nos visitar, você vai se surpreender. Informações pelos fones 3437-6679, WhatsApp 98801-9592. A Drogaria Brasil, Farmácia do Paulo, há 28 anos prestando serviços à comunidade. Localizada no bairro Comerciário. Conta com descontos de até 20% em medicamentos e perfumaria. Com farmacêutico em tempo integral de segunda a sábado das 7 às 8h30. Drogaria Brasil, Farmácia do Paulo, 28 anos de credibilidade. Rua Desembargador Pedro Silva, bairro Comerciário. Fone 3045-6162. WhatsApp 99154 3737. Obrigado pela sua companhia, estamos de volta aqui com o nosso programa Conexão Livre e hoje o tema é a carga tributária no Brasil. Gustavo, a gente sabe que a vida do empreendedor, do empresário no Brasil não é fácil, né? E uma das taxativas que a gente sempre fala é a questão dos impostos, né, sobre o produto, aquilo que a gente já falou durante todo esse programa de hoje, que é especial falando sobre a carga tributária. Para os nossos telespectadores que estão acompanhando a nossa programação, qual seria o exemplo claro assim da interferência do imposto sobre um produto? Um exemplo até que me chamou muita atenção, que na verdade era o mesmo que vocês falaram, que eu já ia trazer para cá, para a questão da barra de cereal, né? Porque não faz sentido. Porque eu falo assim, um dos principais pontos que eu vejo do imposto, a partir do momento que tu sabe realmente trabalhar com precificação e tudo mais, é a confusão. Realmente o que tu vai cobrar, como que tu vai cobrar, realmente precisa ter um profissional que entenda muito bem do imposto, assim, sabe? Só que eu acredito que o exemplo que vocês deu é perfeito para entender realmente essa confusão tributária. De realmente, beleza, eu tenho um produto que ele é X e é tal imposto, Y é tal imposto, mas misturado, o que que eu escolho? É tudo muito complexo realmente nessa questão e acaba sendo um ponto a mais pro empresário, uma dificuldade a mais que o empresário tem, que fora todos os outros que ele já passa durante o dia a dia, né? Dr. Charles, talvez um dos grandes impactos, até mesmo dentro do debate da reforma tributária, né, que corre ou não no Congresso Nacional, é sobre a questão da fatia, né, para quem que vai a divisão, né, para quem que vai a maior fatia. Hoje a gente vê um imposto sendo gerado aqui na cidade, a maior parte vai para o governo federal e um pouco para o governo estadual, e depois os prefeitos, as lideranças políticas têm que viajar, passar o pires e ir lá como chamado mordomo de luxo para esse recurso voltar, né? Talvez isso seja o grande desafio para os eleitos que vão ser durante esse ano? Sim. Se não mudar a forma como dividir o produto da arrecadação, você vai ter que estar sempre com essa opção do mordomo de luxo, né? Infelizmente, se você não colocar de uma forma mais justa a divisão da arrecadação, você vai ter que estar sempre indo a União, os estados, vão ter que estar sempre visitando o presidente, o governador, sempre pedindo uma emenda parlamentar, né? Se você não mudar o que está por trás, né? Porque o por trás que eu digo que é a divisão da arrecadação, certo? Eu até brinco um pouco, aí peço licença para brincar um pouco aqui, que é a questão seguinte: direito tributário, a arrecadação do direito tributário, em alguns aspectos, tipo contribuições sociais, é mais ou menos assim, um pouquinho de cada um para o bem de todos, né? Ou seja, as pessoas aqui do Sul, que têm um patamar de vida um pouco melhor, né, em termos de qualidade de vida e também de empreendedorismo, certo? Sul, Sudeste em si, é claro que se paga muito mais tributo do que o Nordeste, né? Mas o Nordeste consome muito mais tributo do que o Sul. Perfeito? Então, o direito tributário nessa arrecadação, também se usa o produto dessa arrecadação para dar uma equilibrada nessa diferença entre as classes sociais, né? A mesma coisa, Bolsa Família, né? Alguém arrecada para o governo e o governo distribui isso em termos de Bolsa Família, por exemplo, né? Ou seja, nós como sociedade pagamos um tributo para que isso venha
acontecer. Então, se nós permanecermos como estão as regras atuais, seja ela de direito tributário, seja ela de direito financeiro, que é a parte da divisão do produto da arrecadação disso daqui, com certeza nossos políticos vão permanecer ainda com essa dificuldade financeira, certo? De que tem que ter um orçamento, tem que ter uma arrecadação, né? Imagina a dificuldade que os políticos têm de fazer um orçamento de algo que vão arrecadar, mas que, com todo respeito, não é eles que vão produzir. Verdade. Né? É o contribuinte, é o empresário que vai produzir isso para que arrecade tributo, para que o político possa usar o produto naquilo que se precisa no orçamento. É uma roda, né, que sem fim, que você fica correndo ao redor assim, sabe? E não tem muito, de novo, com a legislação que existe hoje no Brasil, nós não temos muito o que fazer. Então teria que fazer uma reforma muito grande, né, para entender, para melhorar todo esse aspecto do tributo, que é o grande vilão que se tem nesse aspecto. Gustavo, nesse momento de pandemia tem muitos empresários ainda buscando o auxílio do governo, né? Sim. E muitos ainda não receberam, mesmo a gente chegando nesses tantos dias de pandemia, muitas pessoas ainda estão lá buscando, e mesmo assim o governo efetivando o dinheiro, colocando o dinheiro nos bancos, sendo o fiel fiador para esses empréstimos saírem, mesmo assim os bancos não acreditam, né, que esses impostos retornarão em forma de financiamento para o empreendedor, né? Sim. O que mais dificulta nesse período dessa pandemia, ou talvez escancare de uma vez por todas o sistema tributário no Brasil? Um ponto que eu vejo que é muito nítido assim, que foi até uma questão que o próprio governo fez, né? Foi a própria prorrogação dos impostos, né? Porque a partir do momento que o governo não prorrogasse os impostos, isso seria só mais um peso em cima dos empreendedores. Os empreendedores já estão falindo, tem muita empresa fechando, muita empresa que já vinha com dificuldade, e o próprio governo teve essa medida realmente para ajudar as empresas, né? Então realmente dá para ver que realmente faz muita diferença, né? Muita empresa acabou se salvando, acabou tendo um gás extra e um oxigênio extra com esse auxílio do governo. Interessante. Dr. Richard, para você, na sua opinião, qual é o melhor modelo tributário do mundo? Aquele em que você tem uma arrecadação justa com um retorno justo, né? Agora, você equilibrar esses pratinhos é muito difícil, né? Voltamos àquele início da nossa conversa. Quanto mais se exige do Estado ao ente público, né, mais você precisa fomentá-lo para que ele lhe dê aquilo que você exige dele, né? Ou seja, é a mesma coisa, porque a gente, como sociedade, a gente deu ao Estado o poder de nos prestar certos serviços, cuidar da gente como nação, cuidar do povo como nação. Só que quando você delega o poder para alguém, e esse alguém, com todo respeito, não produz nada, né? Depende da produção de um terceiro ou nós mesmos, né? Para que dê uma fatia desse dinheiro, que ele nos retorne em serviço, equilibrar esses pratinhos fica meio complicado. A partir do momento que você tem toda uma estrutura administrativa, toda uma estrutura judiciária, toda uma estrutura política, né? É só você começar a olhar a estrutura do dia a dia. Judiciário, executivo, legislativo, né? Os gastos que isso tem com relação às viagens, ou seja, tudo isso precisa ser pago, né? E precisa ser pago com o dinheiro do contribuinte. Aí é que nasce, ou melhor, motiva uma carga tributária muito alta, né? Porque muito daquilo que nós como contribuintes temos de sentimento com relação ao que pagamos muito e recebemos pouco, esse dinheiro ele vai para uma outra situação, né? Que é pagar o funcionalismo, né? Que é pagar a administração que cuida da fiscalização do tributo, que é pagar o judiciário, né? Ou seja, tudo bem, eu posso nunca ter ido ao judiciário, perfeito? Mas para nós como sociedade ele se faz necessário. Isso é um exemplo de como de repente a gente tem que fazer uma reforma da estrutura, né? Para que a gente tenha de repente, se a gente consegue
encontrar em alguns pensamentos, né, que as pessoas às vezes botam no artigo, numa reportagem, de que o Estado tem que ser o mínimo necessário. Perfeito. Sendo o mínimo necessário, provavelmente dentro dessa reforma diminua a carga tributária. Interessante. Gustavo, estamos chegando na reta final do nosso programa, mas eu não posso deixar de agradecer a sua participação e dividir conhecimento com os nossos telespectadores. Com certeza, muito obrigado pela participação aqui no programa. E eu vejo que assim, a questão da carga tributária não adianta a gente acaba não conseguindo fazer nada, né? A gente como empresário, a gente como cidadão, a gente acaba tendo que realmente entender como funciona, ir atrás de especialistas para realmente conseguir contornar isso, né? Eu volto a falar a questão da própria AGE, né, que ajuda realmente os empreendedores, principalmente os jovens empreendedores nessa questão, e principalmente a busca de quem entende, assim, né, porque a partir do momento que tem uma gestão bem feita, uma gestão que realmente pega todos esses pontos, entende todos os pontos, precifica de forma correta, a gente consegue ter um pouco menos de problemas no dia a dia, né? Então, basicamente, acredito que nessa linha o empreendedor ele consegue realmente passar por essa carga tributária que é tão alta no Brasil hoje. Legal. Então, Richard, da mesma forma, em nome da RTV, do nosso programa Conexão Livre, a gente quer agradecer a sua presença aqui no nosso programa e também exemplificando e também tirando algumas dúvidas, até mesmo nossos telespectadores aqui, sobre a alta carga tributária no Brasil. Muito obrigado pela sua presença. Imagina, a gente agradece a lembrança, né? Estamos à disposição sempre que quiserem amadurecer um pouco mais o assunto, né? E se eu puder deixar um recado aqui para os nossos que estão acompanhando aqui, pagar tributo é um dever, sabe? É um dever em que não pode doer tanto como às vezes dói pra gente. Agora, pagar o tributo devido é nosso direito, né? Então é isso que a gente tem que correr atrás, certo? Seja como contador, seja como advogado, seja como empresário, correr atrás para ter uma melhor performance tributária, né? Pagar o imposto devido, aquilo que a legislação nos permite pagar de maneira correta. Também quero agradecer você, pagador de impostos, mas também que acompanhou o nosso programa de hoje aqui no Conexão Livre. Obrigado pela sua companhia. Até o nosso próximo debate. Fiquem com Deus. Tchau.